Fundada no dia 25 de maio de 2000, a Associação Musical Filarmônica Lira Santa Cruz desenvolve um trabalho de grande relevância em Poço Verde, Sergipe. Por meio de aulas ministradas gratuitamente, jovens e adultos aprendem a tocar instrumentos e são relacionados para integrar a orquestra da instituição. Seu primeiro presidente foi José Celestino de Abreu, que assumiu o cargo sob a indicação da prefeitura, a qual ficou responsável pelo salário do maestro João de Souza da Cruz, trazido de Simão Dias Sergipe. Já os primeiros instrumentos musicais foram adquiridos por meio de convênio com o Ministério da Cultura. Com este texto sobre a Filarmônica Lira Santa Cruz da cidade de Poço Verde, inserido no livro Poço Verde, Início e Desenvolvimento, do autor Denison Alves Curvelo, começo aqui agora mais um Poucas e Boas. E vamos começar, minha gente, esse Poucas e Boas de hoje, falando sobre alguns temas que estão aí à flor da pele. Senhores sabem, terminou a eleição de 2022 e imediatamente só começam a pensar em 2024. Aqui é movido a nossa região aos interesses políticos que desperta nas pessoas certa atração, né? E vamos começar aqui, antes de chegarmos a essa questão política, vamos começar pelas obras que foram iniciadas no ano passado e que não conseguem terminar. Vamos começar pela BA-393, a revitalização deveria ter sido concluída no dia 28 de fevereiro, de acordo com o contrato, 8 meses de trabalho. Mas, depois desses 8 meses, a obra continua a passos de cágado e não sai do lugar. A obra está sendo feita, mas muito lentamente. Nesse ritmo, eu duvido muito que inaugurem antes do São Pedro de Heliópolis. Esperamos que seja lá pelo São Pedro. A obra foi iniciada pelo governador Rui Costa, assim como várias obras aqui na região, e infelizmente elas não estão sendo concluídas a tempo. Alguns colégios já foram concluídos a tempo, evidentemente, faltando mais algumas coisas para inaugurar, mas as estradas, tanto a 393, por exemplo, que deveria já estar sendo concluída, infelizmente a obra está pela metade. Aí vai demandar mais aí uns 4 meses para que essa obra seja concluída. Esperamos, de acordo com algumas notícias que vêm lá do submundo do poder, né? Dizem que o governador Jerônimo Rodrigues pode vir a Heliópolis antes do São Pedro para inaugurar essa estrada e também a ampliação do Colégio Estadual José Dantas de Souza, e deve anunciar novas obras, né? Que obras seriam essas? Vamos lá. Essa semana, moradores ali do povoado do bairro Santos Dumont juram que viram técnicos medindo a estrada. Também outros moradores relataram movimentos nesse sentido. E, de fato, tiveram aqui na cidade, nessa estrada que liga Heliópolis ao povoado Raspador, técnicos para medir. Vocês sabem que essa estrada faz parte da BA-084 e que ainda não está estadualizada. Esse trecho de Raspador a Heliópolis e o trecho de Heliópolis a Fátima não foram ainda estadualizados. E é provável, sim, já é um projeto de muito tempo, o asfaltamento dessa rodovia. A parte de Raspador até Ribeira do Amparo
O governador Rui Costa, o ex-governador Rui Costa anunciou o ano passado. A obra de fato chegou a ser iniciada, mas só foi iniciada, também está naquela lentidão, também não foi a obra nem para, nem continua, está lá, fez a terraplanagem inicial, mas ficou só nisso. Mas o projeto é de asfaltamento da Ribeira até o povoado Raspador. E se estadualizarem essa agora, com certeza vai haver o asfaltamento desses 15 quilômetros que separam Heliópolis do povoado Raspador. E eu acredito, se Jerônimo tiver juízo, e ele tem, ele deve anunciar aqui em julho o início, ou pelo menos a licitação da obra, segundo também estudos, inclusive foram feitos estudos na época do governo Wildinho, seria uma avenida ali, ali passando no bairro Santos Dumont, ali seria uma avenida, com 2 pistas, lá no final ela se encontrava, então seguia a estrada. Então o objetivo me parece que é esse. Eu não estou aqui afirmando porque não existe nenhum projeto concreto, mas estudos indicam que deve ser assim e o asfalto deve chegar ao povoado Raspador. Vamos ver. Agora, com relação aos 13 quilômetros que liga aqui Heliópolis, ali depois do Angico, na BA-393 até o município de Fátima, que também é uma estrada importantíssima, 13 quilômetros apenas, o asfaltamento seria feito em 6 meses, essa estrada estaria pronta. Até agora ninguém falou nada. Esperamos aí que o prefeito Binho use o seu prestígio junto ao atual governo para ver se essa rodovia fica aqui asfaltada. Muito bem. Eu queria também chamar a atenção de vocês, nesse Poucas e Boas, para a questão da dedicação dos políticos às obras. Minha gente, olha, todo mundo só pensa em obras. Primeiro plano, fazer obras. Segundo plano, fazer projetos de assistência social. E eu fico imaginando, mas por que tudo isso? Por que as obras são tão importantes? E às vezes você constrói uma obra, fica lá aquele elefante branco sem utilidade nenhuma. Claro que a obra é importante, não estou tirando a importância dela. Mas a gente tem que parar com essa história de fazer a obra e deixar lá. Asfaltam a rodovia e não cuidam da rodovia. Por exemplo, vamos pegar aqui o caso desses buracos que aparecem nessas rodovias, principalmente rodovias novas que são feitas aqui na região. Como elas não são feitas para receber caminhões de grande porte, às vezes passa um caminhão aí com 40 toneladas e danifica a rodovia. E aí deveria ter, claro, um convênio entre as prefeituras e o governo do estado, para quando surgir o primeiro buraco, ir lá a prefeitura, tapa o buraco, já temos aqui usina de asfalto na região, era coisa simples, e mandava a conta para o governo mandava o dinheiro depois. Daria tranquilamente para fazer isso, mas fazem as obras Mas por que as obras têm tanta importância? Exatamente porque elas chamam a atenção. É visível aos olhos. E por ser visível aos olhos, ela acaba gerando votos. E as obras de assistência social, eu não preciso dizer para vocês a importância delas. Num país como o nosso, de dimensão inquestionável e com um povo que não tem, infelizmente, a devida educação para um país de primeiro mundo, nós vivemos então aí com famílias inteiras sem as devidas condições, e as obras sociais, os projetos sociais, como Bolsa Família e tantos outros, são importantes para que essas famílias continuem de pé e tentem, com esforço próprio, já que não há nenhum indicativo do governo, a não ser a educação, que faça com que essas famílias evoluam. Então, as obras sociais funcionam mais ou menos como um cala-boca, funcionam mais ou menos como uma espécie de mantenha-se em pé e vote em mim, é mais ou menos isso. E, infelizmente, elas têm se repetido ao longo dos anos, mas elas definitivamente não estão resolvendo o problema da grande maioria
dos pobres e dos desassistidos. Porque eles recebem o Bolsa Família, recebem o benefício social, usam o benefício social, mas não investem. Eles não estão investindo neles para progredir. Estão apenas pegando esses investimentos que são apenas suficientes para que eles se alimentem. Basicamente isso. E aí, resultado, o grande incentivo que seria mandar esse povo para a escola, infelizmente o governo está falhando. O governo está falhando com essa questão do benefício como reforço para que os pais mandem seus filhos para as escolas, né? Um caso também interessante de construção de obras. O governo constrói a obra, gasta uma fortuna, mas às vezes não libera, por exemplo, recursos menores para fazer essa obra ter uma utilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui do Colégio Estadual Zé Dantas de Souza. Nós estamos lá com a quantidade de alunos. Esse ano aumentou a quantidade de alunos na matrícula. Nós temos mais cursos, e não temos funcionário. Nós temos uma escola lá enorme, grande, e está faltando funcionário. E a gente pede à secretaria, a SEC não liberou e nem está com vontade de liberar funcionários, e ficam poucos funcionários na escola, com um peso gigante nas costas, e acaba, então, sendo inútil, às vezes, uma obra. Não que a escola está sendo inútil, claro que ela está funcionando, está fazendo seu papel, mas graças ao sacrifício de muitos, né? Infelizmente. Agora, eu vou aproveitar aqui esse Poucas e Boas, também em vídeo e escrito, para comentar aqui sobre o que disse um opositor com relação ao prefeito José Mendonça. Ele disse o seguinte, que Mendonça nunca esteve tão próximo de sua reeleição. Essa foi a análise que ele me disse. Pediu, claro, para deixar o nome off. Porque ele é da oposição, mas, digamos assim, que não quer aparecer. Então ele disse o seguinte, Mendonça tem tudo nas mãos para se transformar num prefeito reeleito. Aí ele pode ter a BA-393 completamente asfaltada até o final do mandato dele. Ele pode ter o início, se não a conclusão, a depender da situação do governo, da BA-084, que vai ligar Heliópolis a Ribeira do Amparo. Ele tem vários recursos aí para calçar ruas. Ele tem nas mãos uma deputada estadual, o deputado federal, o senador, o governador, o presidente da República. Então, ele tem todas as condições de se estruturar politicamente e de transformar o seu grupo num grupo forte, que fica aí no poder muito tempo. Mas o principal inimigo de Mendonça é ele mesmo. Segundo esse analista, o principal inimigo de Mendonça é o próprio Mendonça, que não consegue se desvencilhar das velhas práticas políticas, centralizando, sabe? Segurando tudo, não ouvindo as pessoas, não pegando novas ideias, pensando que administrar é só pensar, digamos assim, na política pessoal dele. Então ele não abre espaço para o novo, para aquilo que é moderno, para aquilo que pode trazer benefício coletivo, né? Ele só pensa na questão centralizadora, é ele que tem que fazer, é ele que tem que seguir, e, sabe, tudo fica nas mãos dele. E aí vem a velha prática política, que é ter um financiador para sua campanha, e depois esse financiador tem acesso a todos os recursos que a Prefeitura Municipal dispõe para pagar a campanha política, que é a prática comum, não é só de Mendonça não, de praticamente todo mundo aqui nessa região. Então, minha gente, o problema de Mendonça é ele mesmo. Ele pode ter nas mãos todas as condições, pode fazer uma inovação política fantástica, nem Valtinho fez, nem o Dinho fez, e nem ele está fazendo. E muito menos, nem vou nem pensar em Haroaldo Zé do Sertão, que esse aí não vão mudar muito, não mudaram mesmo. Então essa prática que vem de lá para cá,
Essa prática que eu chamo de tomar lá da cá, da política municipal, parece que vai demorar muito tempo ainda para poder desaparecer. E o pior é que essa prática não é só de quem está no poder. A oposição também usa a mesma tática. A oposição fica esperando o erro do adversário para trabalhar em cima do erro. E é uma forma conservadora. Né? Também é uma forma conservadora. Essa semana vocês viram aí, teve um deputado aqui que distribuiu retroescavadeira. Esse mesmo deputado conseguiu caixas de água para serem distribuídas aí entre famílias, né? E, claro, teoricamente você diz, olha, isso vai beneficiar a oposição. Não vai. Porque nós não temos caixa d'água suficiente para entregar a todas as pessoas que precisam. Alguns recebem. Ficam agradecidos, evidentemente, e isso tem um valor incrível. Entretanto, e os que não receberam ficam com raiva e acaba então o candidato da oposição, ao invés de ganhar, acaba perdendo. Outra coisa, estes benefícios são entregues a uma associação. Então você tem que ter um presidente de associação que tenha consciência de que isso vai beneficiar o coletivo e não a ele. É o caso, por exemplo, da retroescavadeira. Né? Se esse rapaz tiver a consciência coletiva, vai ser um benefício fantástico, vai servir a todo mundo. É só ter paciência que ela vai atender às pessoas que necessitam dela. Mas se ele não tiver consciência, se ele for fazer o jogo político, como aqui acontece normalmente, aí ele vai atender só um lado, vai deixar o outro sem ser atendido e, infelizmente, ao invés de melhorar, vai acabar piorando a situação do candidato. Né? Mas, felizmente é isso, infelizmente é o que ocorre na nossa região, é o que está aí. E, infelizmente, não tem alguém disposto, ou um grupo disposto, a fazer algo diferente. Isso acontece em toda a região, mas eu tenho, estudando a política aqui da região, eu percebo que em Poço Verde, aqui em Sergipe, nosso município vizinho aqui no estado de Sergipe, Heliópolis, Cícero Dantas e Ribeira do Amparo, eu acredito que tem um ambiente hoje perfeito para o surgimento da terceira via. Acredito que não é jogando conversa fora, não. Há um ambiente propício para a criação de uma terceira via. Eu tenho absoluta certeza, se pessoas se unirem num grupo, sem os vícios dessa política nossa, sem intenção de sair por aí comprando voto, sem ter financiadores de campanha e ter como norte apenas projetos, ideias que beneficiem a coletividade a médio e longo prazo. Porque não se engane, nenhum projeto vai transformar Heliópolis, Poço Verde, Cícero Dantas, Agostina ou qualquer cidade aqui da região numa mega cidade bem estruturada de uma hora para outra. Não, todos os projetos são a médio e longo prazo. Coloque aí 10 anos para que um projeto de valor coletivo comece a funcionar de fato na nossa região. Não são projetos imediatistas, como, por exemplo, o Bolsa Família, que você pega ali no banco e compra o alimento. Não é isso que eu estou falando. Isso já existe e não está resolvendo o problema. Né? Os coronéis da região, aqueles homens que transformam política em negócio, eles podem até voltar ao poder. Pode ser até que alguém da oposição consiga derrubar quem está no poder. Pode ser que amanhã esse que está no poder hoje vire a oposição e consiga voltar. Mas eles não estão resolvendo os problemas dos nossos municípios. Então, nessas cidades que eu citei, é possível sim ter um ambiente onde se construa uma terceira via forte e convencer o povo. O que o povo está precisando apenas é de certezas. Quando o povo não tem certeza, ele dança conforme a música. Mas se o povo tiver certeza, tiver um grupo coeso,
com projetos sérios, organizados, indo em cada comunidade, chamando os líderes daquela comunidade, chamando os jovens daquela comunidade, as mulheres, apresentando isso, nós vamos pedindo uma chance, pedindo um voto de confiança. Eu tenho absoluta certeza que tendem a dar certo. Sem aquela coisa do toma lá da cá, que é muito comum na nossa política. Eu acho que a terceira via, nesses municípios, tem boa chance de se consolidar. Resta saber quem é que tem a coragem. Porque tem muita gente aí que critica os políticos aqui e ali, fala mal aqui e ali, mas não tem a coragem de tentar dizer assim, vamos buscar uma alternativa a eles. A alternativa seria essa. E os homens de bem, que não faltam homens de bem nessas cidades que eu falei. Muitos deles estão absortos com sua vida pessoal e não querem se meter em política. Não vou me meter não nessa sujeira, não sei o quê. Mas que tal repensar isso? Parar, refletir, juntar os homens de bem, aqueles que não precisam meter a mão no dinheiro público e não precisam da política para fazer carreira. E não precisam também dela para sobreviver. Que tal? Quem se habilita? Se aparecer alguém, conte comigo. Eu estarei aí forte e firme para fazermos valer a ideia. É isso por hoje. Poucas e boas em vídeo e escrito. Termina por aqui. Um abraço a você que assistiu o vídeo. Dê um like aí. Por favor, se inscreva no canal. Precisamos chegar a 3.000. Faltam 90 e poucos inscritos para a gente atingir os 3.000. Um abraço e até uma outra oportunidade.